Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre regra de 3 composta, tá? Então esta aula dá continuidade ao que nós vimos nas aulas de regra de 3 simples, parte 1 e parte 2, ok? Olha só, aqui temos uma situação problema, tá bom? Que é por esta situação que nós vamos iniciar esta aula. Temos o seguinte problema. Trabalhando 8 horas por dia, 3 trabalhadores constroem um muro de 40 metros de comprimento em 12 dias. Se o número de horas for reduzido para 6 horas e o número de trabalhadores aumentado para 5, qual o comprimento de um muro de mesma altura que eles construirão em 15 dias? Então, observe que este problema ele é um pouco diferente dos problemas que foi abordado nas aulas de regra de 3 simples. Observe também que neste problema nós temos algumas grandezas a mais. Por exemplo, nesse problema podemos destacar o tempo medido em horas, que corresponde à quantidade de trabalho diário, tá? Nós temos também uma outra grandeza que podemos dizer o número de trabalhadores, uma terceira grandeza que refere-se ao comprimento, tá, deste muro, e uma quarta grandeza relacionada ao tempo também, só que nesse caso aqui ele está em dias, ou seja, é a quantidade de dias em que essa obra ela foi desenvolvida. Então, observe que nesta situação, nós temos aí envolvidas 4 grandezas. E aí nós devemos relacioná-las e verificar a proporcionalidade que existe entre elas. Então, ela não é tão direto de ser resolvida quanto ao que foi visto nas aulas de regra de 3 simples. Mas, com bastante atenção, tá? E a definição que nós vamos apresentar a seguir, podemos resolver esse problema de uma maneira bem simples, ok? Então vamos lá. A nossa definição 1, ela caracteriza uma grandeza que é diretamente proporcional a outras grandezas. Por exemplo, nós temos aqui na nossa definição 1, seja W uma grandeza que é diretamente proporcional às grandezas x, y e z, tá bom? Então, observe, eu tenho uma grandeza que eu chamei de W, e esta grandeza eu sei previamente que ela é diretamente proporcional à grandeza x, à grandeza y e à grandeza z. Então, quando eu sei dessa informação, né, por esta definição, nós podemos dizer que essa grandeza W ela é diretamente proporcional ao produto dessas 3 grandezas, ok? Então, repetindo, quando eu sei que uma determinada grandeza ela é diretamente proporcional a outras grandezas, nós podemos dizer que esta grandeza ela é diretamente proporcional ao produto das grandezas envolvidas. Tá certo? Então, pronto, já com a nossa definição, nós podemos resolver a nossa situação problema. E aí é o que nós vamos fazer agora. Esta solução, eu coloquei como um título aqui, como sendo transformando regra de 3 composta em uma regra de 3 simples. Então, com a definição que nós apresentamos anteriormente, nós podemos transformar uma regra de 3 composta em uma regra de 3 simples, que é mais fácil de ser resolvida. Então, é essa a ideia que nós vamos utilizar. Então, vamos lá. Vou reler novamente o problema, né? Então, trabalhando 8 horas por dia, tá? 3 trabalhadores constroem um muro de 40 metros de comprimento em 12 dias. Se o número de horas for reduzido para 6 horas e o número de trabalhadores aumentado para 5, qual o comprimento do muro de mesma altura que eles construirão em 15 dias? Então, fazendo a leitura,
O primeiro passo que nós precisamos fazer é organizar esses dados, tá? E aí nós montamos uma tabela, tirando as grandezas envolvidas. Então, olha só. Nós tiramos a grandeza horas, tá? Que é relacionada ao tempo, a grandeza número de trabalhadores, a grandeza comprimento, tá bom? E a grandeza dias. E aí, tirando essas grandezas que nós encontramos no problema, nós vamos tirar agora as informações. Olha só. Então, 8 horas, 3 trabalhadores, constrói um muro de 40 metros em 12 dias. Né? Também temos o seguinte, se for 6 horas, com 5 trabalhadores, pede-se, na verdade, qual é o comprimento desse muro, sendo trabalhado aí 15 dias. Então, o primeiro passo é esse, faz a leitura, depois da leitura, tira as grandezas envolvidas e coloca os dados que são fornecidos na questão. E aqui eu destaco também um outro ponto. É interessante que você destaque a grandeza onde aparece a incógnita, porque é com esta grandeza que nós vamos utilizar para fazer o segundo passo. Vamos lá. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora para a segunda etapa, né? Nós já montamos a tabela, então nós vamos agora comparar, na verdade, analisar a grandeza comprimento, que é onde está a incógnita, com cada uma das demais grandezas, ok? Então vamos lá. Começar primeiro com a grandeza comprimento e a grandeza horas. Então, observe aqui comigo. Foram necessários 8 horas diárias, tá? Para se construir 40 metros do muro, ok? Aí, havendo uma redução para 6 horas diárias, você vai trabalhar menos. Então, o que é que vocês acham em relação ao comprimento do muro? Não é? Então, acertou se você disse, não, vai reduzir também. Então, se eu estou trabalhando um tempo menor diário, não é? O comprimento vai ser menor. Então, diante disso, está reduzindo as horas e o comprimento está reduzindo também. Então, nós podemos dizer que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Ou seja, o comprimento ele é diretamente proporcional às horas. Agora, vamos analisar comprimento com a outra grandeza, número de trabalhadores, ok? Então, observe aqui comigo. Com 3 trabalhadores, eles construíram juntos 40 metros, ok? Se eu tiver 5 trabalhadores, aumentar o número de trabalhadores, né? Então, o que a gente pode concluir? Que, de fato, o comprimento do muro, né, vai ser bem maior do que os 40 metros. Então, também nós podemos dizer que o comprimento e os números de trabalhadores são grandezas diretamente proporcionais, tá? Aqui eu usei DP só para simplificar, diretamente proporcional. Então, o comprimento é diretamente proporcional ao número de trabalhadores. E analisando agora com a grandeza dias, nós podemos verificar isso aí. Olha só. Foram necessários 12 dias para se construir 40 metros do muro. Agora imagine se fosse trabalhado 15 dias. O que a gente pode imaginar? O comprimento do muro, né? Se você disse vai aumentar também, professor, acertou. Então, se eu vou trabalhar por mais tempo esse comprimento do muro, com certeza ele vai ser maior. Então, nós podemos também dizer que o comprimento e o número de dias são justamente grandezas diretamente proporcionais. Então, observe que neste problema nós estamos na situação da nossa definição 1, onde a grandeza comprimento ela é diretamente proporcional às demais grandezas, a grandeza horas, a grandeza número de trabalhadores e a grandeza dias, ok? Então, diante disso, nós vamos agora para a nossa última etapa,
que é montar a regra de 3 simples e resolver o nosso problema, ok? Ok, pessoal, então agora nós chegamos na nossa última etapa, né, da resolução do nosso problema. Então, nós já sabemos que a grandeza comprimento, ela é diretamente proporcional à grandeza horas, à grandeza número de trabalhadores e à grandeza dias, ok? Então, pela nossa definição 1, nós podemos dizer assim, ó, que o comprimento, por exemplo, eu vou chamar de C, tá? Então vai ficar o comprimento, ele é diretamente proporcional ao produto das grandezas, ou seja, vai ser horas vezes, vou botar T de trabalhadores, vezes D, que corresponde ao número de dias. E aí vamos tirar os dados da nossa tabela, né? Então vamos ficar. Então o comprimento, 40, ok? Ele é diretamente proporcional a esse produto. Então vai ser, quando o comprimento é 40, então nós temos as 8 horas, são 3 trabalhadores durante 12 dias. Agora vem, quando o comprimento é X, isso significa dizer que nós temos 6 horas de trabalho com 5 trabalhadores durante 15 dias. Ok? E agora, basta a gente montar apenas a nossa proporção. Então, vai ficar assim, ó, 40 está para X, assim como, não é isso? 8 vezes 3 vezes 12 está para 6 vezes 5 vezes 15. E agora nós vamos fazer uma pequena simplificação para a gente poder ganhar tempo, ok? Por exemplo, olha só, esse 12 aqui, ó, nós podemos dividir por 6, tá? Esse 6 dividir por 6, ok? Podemos também dividir o 3 aqui por 3 e o 15 dividir por 3. Então, isso vai nos dar o seguinte resultado, olha só. Então, vamos ficar assim, 40 sobre x, né? Igual. Quando eu fazer essa divisão, aqui vai dar 1, tá? E aqui vai dar 12 por 6, vai dar 2. Então, vai ficar 8 vezes 2, ok? Já que aqui vai dar 1, então vai ficar, quando multiplicar, né? 8 vezes 2 vezes 1, vai ficar apenas 8 vezes 2 e vai dar 16. E aqui, 6 dividido para 6, aqui nós vamos encontrar 1. E 15 dividido para 3 vai dar 5. Então, vai ficar 5 vezes 5. Já que aqui dá 1, tá? E aqui dá 5, multiplicado com esse 5 aqui. Então, vamos ficar com 40 sobre x igual a 16 sobre 25. E agora nós podemos usar a propriedade mesmo pelos extremos. A gente vai ficar 16 vezes x igual a 40 vezes 25. Continuando aqui, ó, o nosso problema, vamos ficar com, como queremos o valor de x, vamos isolar. Então, vai ficar 40 vezes 25 dividido por 16. Observe que esse 40 e o 16 eu posso simplificar por 4, ok? Então, o resultado vai ficar assim, ó. Olha só, vai ficar 40 dividido para 4 vai dar 10, vezes 25, dividido por 4. Então, x vai dar igual 250 dividido por 4. E fazendo a divisão, 250 por 4, o resultado vai ser 62,5 metros. Ou seja, nessas condições de um problema, com uma redução com 6 horas, tá, diário, com 5 trabalhadores durante 15 dias, eles irão construir um muro de 62,5 metros. Ok, pessoal? É isso aí. Neste momento, nós vamos falar agora a nossa definição 2, tá? Que ela vai tratar agora de uma grandeza que ela é diretamente e inversamente proporcionais a várias outras,
ok? Então vamos lá. Então, definição 2. Seja W uma grandeza que é diretamente proporcional às grandezas x, y e z e inversamente proporcional às grandezas u e v. Neste caso, né, dizemos que W ela é diretamente proporcional a este quociente aqui, tá certo? Esse produto aqui acontece porque W ela é diretamente proporcional às grandezas x, y e z, e a divisão por U vezes V acontece justamente porque W é inversamente proporcional às grandezas U e V. E agora vamos para o nosso segundo exemplo, tá certo? O nosso problema nesta aula. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora é semelhante ao que fizemos no primeiro problema. Primeira coisa, tirar as grandezas envolvidas e tirar os dados. O primeiro passo é esse. Então, vamos lá. Olha só, as grandezas envolvidas são 3. Nós temos o tempo, tá? Nós temos o número de caminhão e nós temos o volume de areia, ok? Tirando os dados agora, ó, 8 horas, né? Com 20 caminhões, um volume de 160 metros cúbicos. Agora, se for 5 horas, qual é a quantidade de caminhões? X, né? E o volume de 125 metros cúbicos. Então, novamente, nós devemos destacar, né, a grandeza em que aparece a incógnita, tá ok? E vamos analisar agora, né, o segundo passo é analisar a proporcionalidade entre a grandeza, número de caminhão, com cada uma das demais. Então, vamos lá. Olha só. Então, olha só, 20 caminhões, né, trabalharam durante 8 horas, tá? Para desenvolver uma certa atividade, tá certo? Então, se eu diminuir o tempo de trabalho para cumprir esta atividade, vocês concordam comigo que diminuindo o tempo de trabalho, eu vou precisar de mais caminhões para poder executar a mesma atividade, tá certo? Então, com essa observação, nós podemos dizer que o número de caminhão, ela é inversamente proporcional ao tempo, ok? Então, número de caminhão é inversamente proporcional ao tempo, ok? E agora analisando o número de caminhão com o volume. Observe que 20 caminhões, né, transportaram um volume de 160 metros cúbicos. Se eu diminuir o volume para 125, né, podemos também concluir que eu vou precisar de um número de caminhão menor, tá ok? Já que o volume foi reduzido, não é isso? O número de caminhão vai ser reduzido também. Então, nós podemos concluir que o número de caminhão é diretamente proporcional ao volume de areia, ok? Pronto, agora já sabemos, tá certo? Qual é a proporcionalidade entre a grandeza, o número do caminhão e o tempo e o volume de areia. Vamos para a nossa terceira e última etapa, que é montar a regra de 3 simples e resolver, ok? Vamos lá. Pela nossa definição 2, nós temos o seguinte. O número de caminhão, eu vou chamar de C, ok? Ele é diretamente proporcional ao volume, tá? Então, vai ser, ó, o volume. E é inversamente proporcional ao tempo. Se é inversamente proporcional ao tempo, vai ficar o volume, né, dividido pelo tempo. Ok? E agora vamos tirar os dados da questão. Por exemplo, para 20, tá, caminhões, nós temos um volume de areia, né, que é descarregado 160 em um tempo de 8 horas. E agora, com X caminhões, não é isso? Nós temos um volume de 125 dividido pelo tempo, que é 5 horas.
Pronto. Diante disso, agora vamos montar a nossa proporção. Ok? Então vai ficar assim, ó. Nós vamos ficar com 20 está para x, assim como 160 dividido para 8 vai dar quanto? Vai dar 20 dividido 125. Olha só, essa divisão aqui vai dar 20. E essa divisão aqui, né? 125 dividido para 5 vai dar quanto? 25. Então, vamos ter essa proporçãozinha aí. E agora usamos a propriedade de meios pelos extremos. Então, vai ficar ó, 20 vezes x igual a 20 vezes 25. Como eu quero encontrar o valor de x, vamos isolar o valor de x, o x, né? Então vai ficar 20 vezes 25 dividido para 20. Aqui eu posso dividir, né? Fazer ó, 20 dividido para 20 vai dar 1. Então, vamos ficar com o resultado, né? 1 vezes 25. Então, a resposta, no caso, 25 caminhões. Ok? A resposta aí nessa questão. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. E vamos para o próximo e último exemplo. Bem, estamos agora diante do nosso segundo e último exemplo. Tá certo? Então, vamos lá. Com 5 máquinas funcionando 6 horas por dia, uma fábrica produz 1.800 metros de tecido com 1,20 metro de largura em 4 dias. Se uma das máquinas não puder funcionar e a largura do tecido for de 80 centímetros ou 0,8 metros, em quanto tempo, né, a fábrica produzirá 2.000 metros de tecido com as máquinas funcionando 8 horas por dia? Então, primeiro passo, né, é tirar as grandezas envolvidas no problema e as informações e os dados. Então, vamos lá. Olha só. Neste problema, nós temos as grandezas número de máquinas, ok? Temos a grandeza horas, a grandeza metragem do tecido, tá? Coloquei tecido, mas é metragem do tecido, dias e largura do tecido. Tirando as informações, nós temos o seguinte: 5 máquinas, 6 horas por dia, 1.800 metros de tecido durante 4 dias e a largura de 1,2 metros. A outra informação, com 4 máquinas agora, com 8 horas de trabalho diário, 2.000 metros de tecidos durante X dias e agora a largura de 0,8 metros ou 80 centímetros, tá bom? Então, tiramos as informações, destacamos a grandeza onde aparece a incógnita, tá bom? E agora vamos para a segunda etapa. Bem, a nossa segunda etapa consiste em analisar, tá? A proporcionalidade que está envolvida aí entre a grandeza dias com cada uma das demais. Então, vamos fazer uma a uma. Então, começando primeiro com dias e o número de máquinas. Observe o seguinte, dias e o número de máquinas. Então, olha só, com 5 máquinas trabalhando, não é, foram necessários 4 dias. Vocês concordam comigo que se diminuir o número de máquinas que estarão operando, não é isso? Então, se eu diminuo o número de máquinas, eu vou ter menos máquinas trabalhando, eu vou precisar de mais dias para poder executar a tarefa. Então, nós podemos concluir aí que dias e o número de máquinas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, ok? Agora vamos para a segunda, dias com horas. Olha só, trabalhando-se 8 horas por dia, foram necessários o quê? 4 dias, ok? Se eu aumento o trabalho em um dia, ou seja, de 6 horas, eu aumento para 8 horas, nós vamos precisar, né, de um tempo de dias menor. Então, o número de dias vai reduzir.
Então, aumentando as horas, o número de dias reduz. Então, podemos concluir que dias é inversamente proporcional às horas. E aí, vamos agora dias com tecido. 1.800 metros de tecido foi produzidos em 4 dias. Se eu aumento para 2.000 metros de tecido, com certeza o número de dias, né, vai ser aumentado. Então, nós temos aí, né, que dias e no caso, a metragem, né, do tecido é diretamente proporcional. E por fim, né, dias e largura. Observe que foram 4 dias para produzir um certo tecido com 1,2 metros, ou seja, 1,20 centímetros. Então, se eu reduzo a largura do tecido para 80, então vou reduzir, não é isso? Com certeza também o número de dias vai ser reduzido. Então, nós podemos concluir que dias é diretamente proporcional à largura. Pronto. Aqui nós já finalizamos a segunda etapa e vamos para a terceira e última, que é montar a regra de 3 simples, né? Transformar a regra de 3 composta em uma regra de 3 simples e resolver o nosso problema. Então, vamos lá. Temos o seguinte, olha só. Então, dias, tá certo? É a nossa grandeza onde aparece a incógnita. Então, vou chamar dias de D. Então, nós vimos que dias é diretamente proporcional, não é, à metragem do tecido e à largura. Então, nós vamos dizer aqui ó, que dias, né, diretamente proporcional ao produto. Vou chamar T para a metragem do tecido e L para a largura. E vimos que dias é inversamente proporcional ao número de máquinas e às horas diárias de trabalho. Então, nós vamos colocar aqui, dividir, né, pelo M, que significa as máquinas, multiplicado por H, que significa as horas. Pronto. Agora vamos só tirar as informações. Então, 4 dias, não é isso? Nós temos a metragem 1.800, ok? O L, que é a largura, 1,2, dividido agora por quanto? Pelo número de máquinas, que no caso é 5, vezes as horas, que são 6. Seguindo agora o mesmo raciocínio, para X dias, não é? Nós vamos ter a metragem de tecido 2.000, ok? Multiplicado pela largura do tecido, que é 0,8, dividido pelo número de máquinas, que é 4, vezes o número de horas, que é 8. Então, podemos agora montar tranquilamente a nossa proporção da seguinte maneira. Vai ficar assim, ó. 4 está para X, assim como esse quociente, esse produto com esse quociente, se você dividir, fazer a multiplicação, no caso, 1.800 vezes 1,2, dividido por 5 vezes 6, esse resultado vai dar 72. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 4 está para X, assim como 72 está para o resultado também dessa multiplicação e depois a divisão aqui por 4 vezes 8, que vai dar 50. Pronto, montamos a nossa proporção. Vamos usar agora a propriedade meios pelos extremos. Só uma coisinha aqui antes de continuar. Ó, essa divisão aqui, ó, vai dar 50, ok? E essa divisão aqui vai dar 72. Então, fazendo aqui meios pelos extremos, vamos ficar com 72 vezes x igual a 50 vezes 4. E aí, vamos ficar com x, né? Se isolando o x, vamos ficar com x igual a 200 dividido por 72. E aí, nós vamos simplificar, né, essa fração, ok?
Vamos simplificar por 8, tá certo? E aí vamos encontrar o resultado rapidinho. Então vai ficar x igual 200 dividido para 8 vai dar 25, não é isso? 72 dividido para 8 vai dar quanto? Vai dar 9. E aí, o que vai acontecer? Essa é a resposta, tá certo? Mas se a gente fazer a divisão aqui, vai dar aproximadamente 2,77 dias. Ou seja, vai dar 2 dias inteiro, tá certo? E 0,77 do dia, tá? De um dia, no caso aí. Então, essa é a resposta, né, para este problema. Então, aqui nós finalizamos mais uma aula, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você deixa o seu joinha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e deixa seus comentários. E até a próxima aula. Tchau, tchau.